Olá, eu sou a Jordana. E eu sou a Nádia. E esse é o expresso.com/duplo. Slash, rapidinho. Não é isso? Não. É barra duplo. O Erivelto tá aqui rindo da nossa cara. Gente, vocês sabem, a gente tem nossos expressos duplos, que somos nós duas. Exatamente. E a gente sempre traz um assunto aí que está em tendência, está em alta, e a gente acha que dá pra mitigar e que dá pra destrinchar ali um pouquinho mais, né? e falar sobre. Isso. E o assunto de hoje é um assunto polêmico. Polêmico, gosto de polêmicas. Eu não gosto de polêmicas porque a internet é complicada, né? Mas, como ainda não somos famosas e sempre temos as nossas mesmas pessoas olhando, a gente vai falar sobre esse assunto, mas a gente já vai dar nossa opinião, a gente vai falar sobre. Mas sabe por que é bom polêmica, às vezes? Porque a gente pode, principalmente no nosso podcast, a gente pode falar, dar a nossa opinião, e todos têm o direito de ter opinião e dar a sua opinião também. Se o que a gente falar aqui não for o que você pensa, não quer dizer que a gente não entenda a sua opinião, tá? É só o que a gente realmente acha do assunto e quer pra gente, pessoalmente falando. Tô te pisando aqui? Não, estamos pisando... como é que se fala? Cagando regras pra ninguém. É isso. E, gente, olha só, esse episódio, ele vai ao ar dia 6 de agosto. Jordana já vai estar casada! Nossa, o tema de hoje, então, tem tudo a ver, tem inclusive. Tudo a ver, tem tudo a ver. Verdade. Jordana casa aí no dia 2, né? Estamos gravando na semana do casamento da Jordana. Inclusive, esse é o último episódio que ela está gravando solteira. Sim, gente. E, inclusive, se eu, assim, tipo, desviar um pouquinho... Amigo, o que você falou mesmo? É porque a minha cabeça tá assim, ó, pensando em 1 zilhão de coisas ao mesmo tempo. A Jordana está com hiperfoco. Foco agora. Ela tá com hiperfoco no casamento. Afinal de contas, né? O casamento tá chegando aí, então a gente entende, tá bom, Jojo? Obrigada. Vamos lá, o assunto de hoje é ter filhos ou não tê-los. Ixi! Forte. Essa é muito forte. Muito forte. A gente compactua um pouco da mesma opinião, né? Pessoal, digamos assim. Primeiro, me responde, Nádia, pra você, pessoalmente falando. Ter filhos ou não ter filhos? Ter filhos. Ter filhos e ter 3 filhos. É o meu sonho. E o nome vai ser isso? Ah, não, tem uma lista. Aí o pai tem que decidir junto. E tu, tá. Jô, ter filhos ou não ter filhos? Ter filhos. Eu falei isso hoje, inclusive, pra ti, né? A gente tava fazendo um vídeo... eu posso falar, porque até lá já vai ter rodado isso. Esse episódio. A gente tá fazendo um vídeo em homenagem aos nossos pais. Pro casamento, pra festa e tudo mais. E uma das coisas que eu falei foi justamente isso. Eu sempre quis ter filhos. Eu sempre via a minha família reunida, os filhos em volta da mesa, casa cheia em datas festivas, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe. E ter isso, esse aconchego, essa reunião familiar na velhice, eu sempre olhava, não, é isso que eu quero envelhecer com pessoas que eu amo junto de mim. E nunca foi uma coisa que eu falasse... Não vou ter filhos, ou se ele não quiser, eu abro mão. Não, nunca quis abrir mão de ter filhos. Só sabia que não seria naquele momento, né? Em outros momentos. Mas hoje estou aí para ter filhos. Podem vir que será uma bênção. E você? Não, eu queria só, antes de tudo, falar que hoje, inclusive, nós recebemos notícia, acho que foi ontem, na verdade, que a filha da Cami, que foi nossa convidada, nasceu. Cami Dagnoni. Então Lulica nasceu, coisa mais linda, parabéns. Gente, perfeita. A gente acompanha os nossos convidados, que são incríveis, e a vida vai mudando, as coisas vão acontecendo, né? Então, parabéns, Cami, Léo, parabéns pela família. Então... Jô, eu não sei se antes de começar esse episódio, a gente sempre dá uma pesquisada, né? E uma das coisas que eu vi foi um dado que me assustou um pouco. Bora lá. Tu sabia que o Brasil registrou nos últimos 2 anos o menor número de nascimentos em quase 50 anos? Olha só. Isso é um dado do IBGE. E o pior, ou melhor, não sei, pra mim, né? Minha visão. O pior é que a tendência é diminuir cada vez mais. Tu não acha? E é uma tendência não só do Brasil, né? É mundial. Exatamente. É mundial. Eu acho que tem vários motivos pra isso acontecer, né? É o fato, muitas pessoas que falam que não querem ter filhos, que não é nosso caso, né? Mas muitas pessoas que falam que não querem ter filhos, pessoas próximas nossas, inclusive,
é porque o mundo tá muito assim, assim, assado. Ah, o mundo tá muito perigoso, o mundo não... Muitas pessoas falam que é muito caro, muitas pessoas... Sempre vai ter alguma coisa. A verdade é que ter filho tem que ser um desejo genuíno, sabe? Porque é trabalhoso. É trabalhoso. Você vai abrir mão de muita coisa pra Vai. ser mãe? Vai. A gente até gravou um episódio que vai ao ar depois desse, com a Isa, onde a gente falou muito sobre maternidade e a gente viu que realmente a maternidade é um aspecto muito forte pra você perceber o quão egoísta você é e deixar o egoísmo de lado. Porque você vai ter privação de sono, você vai mudar as suas prioridades, questão de gasto, né? Até agora... A Emily veio pro teu casamento, ela falou, gente, eu mal trouxe roupa pra mim, eu trouxe tudo pro meu filho. Porque as prioridades mudam. Então, realmente, essa Jordana vai morrer pra que uma nova Jordana Com certeza. nasça, né? Uma Jordana mãe, uma Jordana mais preocupada com isso, com aquilo. Mas até a Isa falou, se eu pudesse dar um conselho, eu diria, vale a pena. Mas aí a gente volta, o que acontece? Por que nasce uma nova mãe? Porque a gente volta lá pro nosso primeiro episódio de todos do podcast, que a gente precisa saber encerrar aquele ciclo. É. Porque é uma fase totalmente diferente. Não adianta, é uma pessoa nova, uma pessoa que depende totalmente de você. Você não tem nem como estar gestando e pensar que sua vida vai continuar igual. Não vai, nunca mais. Uma das coisas que mais me chama a atenção tá ali no nosso roteiro, né? Que a população brasileira pode parar de crescer até o ano de 2041. E é uma mudança demográfica gigantesca, né? Exato. E não para por aí. As mães brasileiras estão decidindo ter filhos com idade mais avançada. Em 2003, 21% dos nascidos foram gerados por mulheres de até 19 anos, percentual que caiu para 12% em 2023. Eu vejo por nós, assim, as nossas avós, elas tinham filhos ali com 16, 17 anos, lógico, outra realidade, outra coisa, né, gente? A gente entende. Mas, por exemplo, eu e a Jordana, nós já estamos aí com... Eu já tenho 33, o Jô tá com 32. A gente quer ter filho daqui uns 2 anos. Ou seja, 35. Mudou muito. Mudou bastante. Mas tu sabe o que gerou isso tudo, né? De certa forma. O avanço da medicina e de tudo, culturalmente falando. E aí a gente entra numa polêmica realmente... E aí, qual linha que é a mais correta, né? Mas talvez não tenha uma que seja correta ou não. A vida simplesmente acontece. Mas a questão dos filhos, muito dessa queda se deu pela criação dos métodos contraceptivos. Que muita gente... Eu passei uma vida inteira tomando anticoncepcional. Isso, obviamente, deu uma queda muito grande depois dos anticoncepcionais. E também temos a questão do próprio divórcio, né? Que acontece muito. E que acaba ajudando, por exemplo, se na cultura antiga era mais tradicional, do matrimônio, e não haver separação e tudo mais, era muito mais fácil ter filhos, porque você tinha ali a pessoa que ia ser o teu braço direito para fazer o negócio acontecer, e a família vir, filhos e tudo mais. Hoje em dia, é raro até termos casamento. E aí, como que a gente vai lidar com isso? Porque eu até assisti um documentário, ele falava um pouco dessa questão, mas não só isso. Ele falava muito do baque que isso pode causar lá na frente, na economia mesmo. Porque temos aí a economia que não vai parar de girar, mas poucas pessoas na mão de obra. E a gente já sente isso hoje no mercado de trabalho. Poucas pessoas... disponíveis para serviços básicos, né? Então, não sei qual que é o teu olhar sobre isso, mas... Aí a gente entra mais a fundo em muita coisa. Não tem como mudar a evolução mundial, mas, ao mesmo tempo, como que a gente pode trazer, talvez, não termos essa queda drástica, né? Na natalidade das pessoas. O que você acha? Então, A taxa de natalidade, é tanta coisa, assim, que dá pra gente explorar a partir desse assunto, né? E é difícil falar sobre porque é muito pessoal. Exato. E agora o pessoal já sabe qual que é a nossa opinião a respeito. Nossa opinião pessoal. Então, a gente não tá aqui ditando regra pra ninguém, apesar de que eu acho que
é bíblico, assim, e é o que eu creio, né? Que o filho é uma herança, né? É algo dado por Deus pra te cuidar, pra te ter pro resto da vida. A gente até falou no outro episódio que é um investimento a longo prazo. E é pra vida toda. E é uma baita responsabilidade. A gente sabe disso. A gente não vive isso ainda. E uma das coisas... Eu vou fazer aqui a parte do que se acha muito injustiçado. Ninguém deve nada pra ninguém, né? Mas que se acha muito injustiçado porque toda vez, Jô, que eu falo pra alguém, inclusive pra minha própria família, assim, que eu quero ter 3 filhos, todo mundo, praticamente sem exceção, assim, Abre a boca. fala, tu tá louca, olha o mundo que a gente vive, é muito caro, deixa ela ter o primeiro. E aí vem aquelas piadinhas, aqueles comentários, aquelas coisas que te desmotivam, sabe? Porque parece que pra algumas pessoas ter filho é um fardo. Ai, Nádia, mas você não tem filho ainda, você não pode falar. Beleza, não tenho filho ainda. Mas eu penso que muitas pessoas tiveram filho por pressão. Sim. Ah, porque tem que ter. Ah, porque já tô na idade. Ah, porque se eu não tiver agora, eu não vou ter. Infelizmente, nós mulheres, a gente, por mais que a medicina avançou, nós temos, sim, algumas desvantagens biológicas perante os homens, que a gente tem, sim, Um prazo. prazo. Aham. Então, assim, beleza, tem mulher aí de 50 anos engravidando? Tem. Mas, poxa, gente, Não é exceção. normal, não é normal. É exceção. A gente precisa lidar com a regra. Qual que é a regra? Bateu os 40? Já fica muito difícil. É? Né? Questão das crianças nascerem até com alguns problemas. A gente sabe disso. Por mais evoluída que tá a medicina, nossos corpos, eles continuam os mesmos. Por mais informação que a gente tem. Então, assim, a mulher, ela tem esse prazo de validade no sentido de biológico mesmo falando. Tem outras formas de ter filho? Tem, concordo. Acho lindo, acho que é um ato de amor, a adoção, né, por exemplo. Mas falando aqui, vamos entrar no cenário de filho biológico, tá? Então, se eu quero ter filho, eu tenho um prazo. Entendido? Ok, entendido. Muitas mulheres não têm filho por quê? Cara, não achei um parceiro, não achei uma parceira, enfim, uma pessoa pra ter esse filho. E esse desejo Esse também. desejo, essa vontade tão grande quanto a minha. E aí, quando vê, passa a fase E passou. que teria. E aí, a nossa geração, as mulheres, elas fazem o quê? Cara, eu vou investir na minha carreira, eu vou viajar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque hoje o acesso é muito maior, porque hoje a gente tem mais condições, tem mais informação. Hoje a gente tem esse lugar, né, profissional, onde você acaba priorizando. Acho isso maravilhoso. Eu fui essa pessoa. Eu sempre quis ser mãe. Chegou uma época que eu falei, cara, eu acho que eu não vou ser mãe, porque eu preciso encontrar alguém que queira tanto viver isso quanto eu. E eu não achava. Hoje eu achei, né? Mas não achava. Então, o que eu fiz? Eu priorizei minha carreira. Eu fui viajar. Eu fui conquistar as minhas coisas. Hoje, esse sonho, ele tá latente em mim de novo. Mas eu tenho 33 anos. E eu não quero pular a etapa. Então, acho que muitas mulheres estão nesse lugar. Sim. Né? De, poxa, eu quero, porém, eu não achei um parceiro pra isso. Eu quero, porém, eu tenho que... né? Prioriza outras coisas antes de pensar num relacionamento a longo prazo. E também tem aquelas que têm muitos medos, né? E que pensam, eu vou esperar a hora certa. Mas não existe hora certa. Né? Eu acho que tudo nessa vida a gente aprende fazendo. Sim. Né? Então, eu acho que até a Isa aqui ela falou pra gente, ela tem um filho de 18 anos, uma filha de 11. Cara, ela ainda assim tá errando, ainda assim tá acertando, tá aprendendo. Ela falou isso pra mim e me veio uma cena na cabeça que é você trocando a roda do carro enquanto o carro tá andando. Sim. É isso, né? E você tava tocando numa questão que é muito importante também, e que aí a gente fala, né, o avanço da tecnologia e esse acesso que a gente tem hoje a tanta informação, a vida de todo mundo, faz a gente olhar assim e falar, nossa, ter filho é muito caro. Quando na verdade não precisa ser. É óbvio que você quer dar do bom e do melhor para o teu filho, uma boa escola, particular, se for preciso, se você puder bancar, você quer isso. Mas ter filho e educá-lo não demanda apenas de dinheiro, né? Então, se a pessoa tem o seu filho com poucas condições, mas tem uma estrutura e sabe educar ele para um caminho, assim, reto, digamos assim, eu acho que já é válido, sabe? O problema é que hoje a gente tem muita informação,
Aí o mercado te empurra um monte de coisa, e quando se pensa em roupa, em brinquedo, isso e aquilo, é tudo uma facada, porque tá falando de criança, são coisas para criança. Às vezes roupa de bebê, de recém-nascido, que tu vai usar 1, 2 vezes, caríssimo. Por isso que daí as pessoas olham e falam, meu Deus, como é que eu vou ter filho? É caro demais ter um filho, quando não precisaria ser. Isso tudo. Então, a gente vê aí que tem um aspecto econômico também. Muito. Né? Tem um aspecto, e o aspecto econômico é uma das coisas que as pessoas mais falam. Ai, como é que tu vai ter 3 escolas, 3 isso, 3 aquilo, né? Tem muito isso. E aí vem a contrapartida, né? Onde antigamente, nossas avós, né? Elas tinham lá 10, 15 filhos. Realmente, acabava que o primeiro lá não tinha qualidade de vida, porque ele tinha que ser pai e mãe também. Eram outros tempos, A né? gente sabe disso, A gente né? sabe disso, né? A gente quer popular a terra, mas também não tanto. Eu não quero ser 10, 15. Pelo amor de Deus, onde é que eu vou não enfiar é- tudo isso? Preciso não morar numa é- fazenda. Não é isso, porque a gente tem essa consciência e tem as facilidades do mundo de hoje. O que eu vejo é que esse excesso de informação, com o excesso de coisas que a gente pode fazer e de vida que a gente pode fazer, e que as pessoas acabam falando, nossa, mas se eu tiver filho eu não vou conseguir, sei lá, viajar o mundo com meu parceiro. Quando na verdade você poderia pegar e falar, nossa, mas por que não, a partir de tantos anos, viajar com ele e meu filho? Agora a gente entrou num aspecto que a gente pode ser cancelada. Bota o cinto aí. Que agora eu vou entrar num aspecto que realmente... Outro motivo pelo qual as pessoas não querem ter filhos. Baseado em pesquisas, tá bom? Viagem? As pessoas não querem ter filhos porque... Egoísmo. Ah, exatamente. Simples assim. Só que... Eu gosto de dormir. Eu gosto de viajar. É? Eu tô focando na minha carreira. Eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo. A pessoa, ela tá pensando nela, ela quer priorizar os planos dela e ela não quer compartilhar, ela não quer ter essa responsabilidade, ela não quer ter esse compromisso. Eu entendo a vida de cada um sabe o que faz. Mas, gente, a pessoa que fala assim, ó, ai, uma criança vai atrapalhar os meus planos, ai, eu gosto de dormir, ai, não sei o quê. É egoísmo. Ela tá pensando nela. Eu penso da mesma forma. Corremos o risco de ser cancelada? Corremos. Mas é a nossa opinião. Mas claro que, obviamente, você pode deixar aqui a sua opinião nos comentários, falar o que você acha, mas eu vejo um pouco dessa forma também, porque o que eu percebo? Com qualquer casal que eu vejo tendo um filho, enfim, ou até mesmo uma pessoa, uma mãe solo, ou um pai solo, a vida da pessoa, claro que tem suas dificuldades, tá? Que a gente não tá romantizando tudo. Não. Mas... A gente entende esse às egoísmo, vezes, tá? Às vezes e muitas vezes, um filho é um pontapé que tu precisa pra evoluir na tua vida. Porque tu começa a correr atrás, tu tem um objetivo por trás. Os meus pais, eles alavancaram ali no lado profissional deles muito, muito depois da vinda dos filhos. Porque tinha a obrigação. E o fato de tu ter aquela obrigação, aquela responsabilidade, faz tu correr atrás, não ter preguiça pra fazer nada. Sabe? Então, tem essa questão também, que eu percebo, que às vezes, antes de ter, tu pensa só no que tu vai deixar de fazer ou de ter, mas você não pensa do outro lado que mas essa responsabilidade, ela vai me agregar e muito, não só, claro, no profissional, mas no lado pessoal, de amadurecimento, de crescimento, até o lado espiritual, digamos assim. Eu acho que a gente acaba terceirizando também a nossa responsabilidade, sabe? Muitas pessoas... Gente, e não entenda errado. Muitas pessoas que são péssimos pais e péssimas mães e que tiveram porque a sociedade impunha, tá certo? Impôs? Isso aí. Sociedade impunha, impôs. Isso pra ela, pra ele, são péssimos pais. E aí vem o outro lado de que se você realmente não tem vontade, se você não quer ser pai, se você nunca sonhou com isso, então que não tenha. Sabe, do que ter e colocar uma criança no mundo que não vai receber amor, que não vai ter você como exemplo, que você não tem tempo, porque um dos maiores problemas da nossa geração é falta de paternidade, é paternidade ausente, é pessoas que priorizam qualquer coisa menos a paternidade. Então, fica aqui até o meu
assim... Pesar. De que, assim, infelizmente, eu conheço muitas pessoas que sofrem com isso, sabe? E que eu vejo que pra algumas pessoas a maternidade, a paternidade é prioridade. E pra outras não. É tudo menos isso. Exato. E aí eu fico pensando, cara, eu conheço pessoas muito próximas de mim que falam, eu nunca tive esse instinto materno e tudo mais. E eu penso, poxa, que pena, sabe? Que pena, mas... Que bom que a pessoa tem essa consciência, pelo menos, Sim. do que fazer só porque as pessoas falam que tem que fazer. Sim. Outra coisa que as pessoas jogam muito, terceirizam a responsabilidade ai, porque o meu parceiro, meu marido, sei lá, não é parceiro, não ajuda. Essa palavra, eu fico doida. Ajuda. Gente, pai é pai, mãe é mãe. Exato, Não é ajuda. Eu fico irritada com isso porque eu penso assim, gente, é o teu papel. Aí você vê lá um homem, um pai, buscando na escola, trocando de fralda, blá, blá, blá. Aí você fala, nossa, que pai. A mãe faz exatamente isso. Mas não vamos entrar nesse aspecto, né? Senão a conversa vai muito longe. Vai longe. Mas, assim, tem esse outro lado também, sabe, Jô? Que sendo bem prática, eu penso assim, cara, eu sei qual linha eu sigo. Sim. E eu creio muito nessa linha, assim, mas eu vejo tanta gente... abandonada, tanta criança abandonada, tanta situação assim, que me dá dó, que eu penso assim, por que tu colocou uma criança no mundo nessa situação, então? Sabe? Lógico que a gente tem muitos problemas econômicos. Tem vários vieses, né, que a gente poderia entrar aqui. Tem, mas a gente tá aqui falando de pessoas que têm condições, que estão no relacionamento estável, tá? Conheço várias que falam assim, não quero ter filho porque eu gosto de dormir, porque eu gosto de viajar. Então esse é um aspecto. Tem as pessoas que falam, financeiramente eu não posso, que é um outro aspecto. E tem as pessoas que falam, cara, não, meu sonho é ser mãe, meu sonho é ser pai. E pode ter certeza que essa família, ela é a base que sustenta todo aquele ser humano até o fim da vida. Com certeza. Tu vê isso porque tu foi um ser humano que veio de um lar onde os pais queriam, planejaram, cuidaram e cuidam até hoje, te amam. E tu nasceu nesse lar cheio de amor. E isso, inclusive, hoje a gente gravou um negócio pro casamento da Jo e a Jo falou uma coisa que me marcou. Isso fez você ser quem você é hoje e reflete até na maneira que você trata as pessoas. Com certeza. Mas com certeza. Porque é reflexo... A criação ali, os primeiros anos da vida, o convívio que você tem com os seus pais, se você queria muito aquilo ali e entrega amor, é o que você vai entregar para os outros depois, porque é o natural, é o que você vê acontecer, né? Isso é reflexo. Por isso que, claro, né, ter filhos é uma decisão que tem que ser sábia. Claro que, se a gente for falar de taxa de natalidade, antigamente não se pensava para ter filho. Não tinha televisão. Hoje se pensa, a gente toma a decisão de ter, às vezes escorrega, mas é muito mais pensado em ter filhos, né? Mas eu ainda acredito, voltando para uma outra questão aqui, que esse lado egoísta que a gente mencionou é muito instigado pelas coisas de hoje, assim. Tanto pelo acesso à informação, quanto por esse incentivo, às vezes até demais ou extremo, de a mulher encabeçar muita coisa e partir para esse lado profissional e achar que está abrindo mão de muita coisa ao ter um filho. Aí a gente entra em várias linhas. Tem muito essa cultura e a mulher tem que ser, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter o nosso lado profissional também. Mas a mulher é o ser que carrega essa dádiva que é de gerar, não é o homem que vai fazer isso. E não só essa questão da vida acadêmica ou profissional. Uma das coisas que eu trouxe até aqui nos dados é a questão, e isso pode chocar muitas pessoas, mas é a questão, gente, da aparência física. Muitas mulheres não querem ter filhos porque acham que a aparência vai mudar e muda, o corpo vai mudar e muda, né? A tua rotina vai mudar, tem tudo isso, mas a questão da aparência física é um ponto também que foi levantado aqui na pesquisa. Caraca, eu não sabia que era tão forte, tá? A questão da aparência física. Outra coisa, não é só questão de aparência física, grana, vida profissional ou acadêmica. Tem muita gente que fala, eu não tenho instinto materno, né? Então, e é interessante como essa decisão deixou de ser tabu, né? Porque hoje em dia, muitas mulheres que falam assim, eu não quero ter filho, elas são muito julgadas.
Mas a mulher que fala, eu quero ter 3, 4, 5, ou aquela mulher, eu conheço algumas. mais julgada ainda. É mais julgada ainda. É como se E os eu acho valores tão fossem lindo. invertidos agora, entendeu? Exato. Porque as mulheres que estão falando assim, ó, eu não quero ter filho. Por quê? Porque eu tô focando na minha carreira. Ai, bom pra ti. Vai ter gente que vai julgar? Vai. Mas a mulher que tem várias... Ballerina Farm. Aquela mulher lá que mora no Middle West, nos Estados Unidos. Que tem, acho que 7 filhos, 8 Maravilhosa. filhos. É modelo, não é? Também. É Miss, alguma coisa Também. Meu Deus, ela é bombardeada de mensagem que ela é oprimida, que blá, 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 que blá, blá, blá. Mas a ideia dela, e também pela questão da religião dela, é vamos popular a terra, vamos, né? E ela é feliz sendo mãe, ela demonstra... Gente, se a pessoa... E o pior é que vem, né? Vem gente falando de tudo quanto é jeito, não adianta. Mas a pessoa consegue, a pessoa tem um parceiro de vida, a pessoa tem grana para ter filhos. Deixa ela fazer o que bem entende, não estão passando necessidade. São pessoas, tem várias referências, né? De pessoas que tem, tipo, a mulher do Ítalo Marcilli também. Não sei se tu Não conhece. conheço. Mas tem vários, eu acho que eles têm uns 7, 8 filhos também. Eu digo assim, se a pessoa tem como sustentar e educar esses filhos... que nasçam pessoas boas, porque são pessoas mais educadas que vão estar aí povoando o mundo mesmo. Eu tava vendo, hoje me preparei pra essa conversa, porque eu não queria trazer só achismo, né? E eu peguei algumas mães que eu admiro muito, algumas mulheres que eu admiro muito, e uma delas é a Morgana Seco, mãe da Alicia, aquela menininha loirinha que começou a falar muito cedo, sabe? Que agora ela tem a segunda filha também. E ela tem um vídeo que ela fala, assim, como que foi o processo de ela decidir que queria ter filhos, né? E ela falou que sempre quis. Era uma coisa assim que ela sempre quis. E quando ela conheceu o marido dela, que na época ela só tava conhecendo ele, ela perguntou logo de início, assim, no primeiro mês, tipo, você tem vontade de ter filho? E ela falou, eu sabia muito certo na minha mente que se ele falasse que não, ela ia levar aquilo de uma forma casual, porque ela sabia que não era ele. E é uma conversa que muitas pessoas deixam de ter no relacionamento. Então volta para aquele episódio de relacionamento, que deixam de ter lá no início e depois se frustram. Exato. Né? Que daí você não fala sobre isso, aí você casa, um quer, outro não quer, e aí? Como é que fica? E ela falou, né? Não, pra nós foi muito natural a gente querer ter filho. Da mesma né? forma a gente, se a gente for perceber, né? Né, amiga? A gente que... e é muito mais fácil isso acontecer, essas conversas francas acontecerem pós-30. Relacionamentos pós-30. Que foi o que aconteceu comigo e contigo, né? Cara... Você é muito mais direta eu também, né? Desde o começo, eu enchi o Mike de perguntas, porque eu queria saber se eu ia perder tempo ou não. E eu sei que tu fez a mesma coisa com o Heitor. Mesma coisa, tadinho. E uma das principais perguntas que a gente tem que ter antes de entrar num relacionamento sério é: você quer ter filhos? Você quer casar? Você quer uma família? Porque se você não quer... Tchau e benção pra ti. E tá tudo bem, tipo, vai viver tua vida. Mas eu realmente acredito, assim, que ter filhos, você acaba perpetuando a tua linhagem, os seus valores, a tua história. E aí a Morgana fala uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, que ela fala assim, ó, se você tem filho pensando... Que daí isso vem de contraponto, assim, porque as pessoas falam assim, meu Deus... São as camadas ali, né? De cada lado defende a sua posição. Então, digamos que eu não quero ter filho e tu queira, tá? Aí a gente vai ter uma conversa aqui. Aí você fala... Podia ser, né? Esse podcast ia ser mais legal se fosse duas opiniões diferentes. Mas a gente respeita a opinião de outras pessoas e a gente trouxe isso também, né? Mas não tem como a gente chegar aqui e mentir, até porque... Somos nós, né? E a nossa opinião, né? A nossa opinião sobre a nossa vida. Tipo, você faz o que você quiser com a sua vida, mas a gente tá trazendo a nossa opinião. Mas assim, digamos que eu não quero e tu queira. Aí a gente vai entrar numa conversa, blá, 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 de repente você faz a pergunta pra mim. Nádia, você quer ter filhos? E eu falo, não. Seca. E você, como uma pessoa que sempre quis ter, você fala, nossa, mas por que não, amiga? Aí eu falo, por que não? Porque eu gosto de viajar, porque eu tô priorizando outras coisas, minha carreira, porque eu acho que, né, filho não entra dentro da minha rotina, porque, sei lá, te dou minha razão e meu motivo. E é válido. E aí, o que acontece? Muitas pessoas chegam pra essas pessoas e falam assim, mas meu Deus, quem vai cuidar de ti na velhice? Aí você acha que a pessoa que não quer ter filho é egoísta, como a gente falou, porque tem um senso ali de egoísmo que não é que seja só uma coisa ruim. Cara, se eu gosto de viajar, gosto de dormir, criança não entra na minha rotina, eu tô pensando em mim, ponto. Né? A gente tem muito essa casquinha. De achar que é só coisa ruim, né? Mas eu acho que a pessoa que tem a plena noção, ela tá mais à frente do que aquela que faz só porque
que falam que tem que fazer. Exato. Né? Mas aí você pega e fala, mas meu Deus, quem vai cuidar de ti na velhice? Será que não é você que tá sendo egoísta? Porque a gente não faz filho pra cuidar da gente. Ninguém faz filho pra cuidar. O filho, ele não tem a responsabilidade de cuidar de você na velhice. Eu nunca pensei nessa possibilidade. Mas Apesar de muita eu gente pensar, pensa. apesar de eu falar eu quero ter com quem estar ali na minha velhice, ok, pode ser que não seja, mas não é pelo de querer pra cuidar de mim, não é por isso. É pela. Mas muita gente pensa assim. E eu já Nossa, peguei não. pessoas me perguntando isso, assim, né? Na época que eu tava... Quem vai cuidar de ti? Quem vai cuidar de ti na velhice. Na época que eu tava, assim, pensando que eu não ia mais ter filho, porque eu não tinha encontrado uma pessoa que realmente queria isso, me fizeram essa pergunta, mas quem vai cuidar de ti na velhice? Meu Deus, gente. Eu pensei, ué, mas quem que tá sendo egoísta aqui, então? Tu tá fazendo filho pensando que essa pessoa que vai cuidar de ti? Então, a gente tem os dois lados da moeda. E aí, a Morgana fala sobre isso. E ela fala, gente, nenhuma pessoa tem a responsabilidade de cuidar da outra. A gente não faz filho pra cuidar de ti na velhice. A gente faz filho pra preparar ele como um ser humano. Exatamente. Singular, único e pra viver a vida dele. É isso. Então, gente, se você tá em dúvida entre ter filho, cara, pense muito. Porque é um ato de, assim, muita coragem realmente de você cumprir aquilo que foi proposto para a humanidade, que realmente é popular a Terra, porque isso tem impactos econômicos lá na frente também. Exato. Tem várias questões, né? Tem a questão da família. Quando a gente O legado de uma família. O legado, a história, né? Então, a gente tem vários argumentos a favor e vários argumentos contra. Então, por exemplo, argumentos a favor, tá? Argumentos pró ter filho. Realização pessoal. Muita gente fala que a maternidade ou a paternidade é uma das experiências mais transformadoras da vida. E muitas pessoas falam, mas você só vai encontrar o amor quando você tiver filho. Será? Porque assim, vamos parar pra pensar, não são amores diferentes? Não são amores diferentes? O amor Concordo, que tu sente... Erivelto. O amor que tu sente pelo teu filho é um, o amor que tu sente pela tua esposa é outro. O Erivelto tem filho e tá aqui falando, sim. A pessoa que... Nós já recebemos convidados aqui que não querem ter filhos. Porque eles acham que não entra na rotina deles, E tudo bem, a gente respeita. Mas quer dizer que eles nunca sentiram amor? Não. São amores diferentes. Talvez se você não tiver filho, você não vai experimentar esse amor que é tão genuíno, tão único e tão singular. Ok? Mas você tá experimentando um amor conjugal, né? Você tem outros tipos de amor na tua vida. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Vou cortar completamente o nosso... Não a conversa em si, mas fazer uma coisa que a gente nunca fez antes. Ô, Erivelto, dá pra você só dar sua opinião rapidinho aqui pra gente e deixar rodando aí? Sobre isso que a gente tá falando, que você tá balançando a cabeça assim o tempo todo. É que eu gostei. Eu gostei. Outra coisa pró, tá? Deixa ele falar um pouquinho. Não, eu vou finalizar aqui, daí ele dá a opinião dele. Tá, fechou. Outra questão pró. Continuidade familiar. Aquela coisa que a gente falou da linhagem, dos valores da história da família. Outro ponto. Amor incondicional. Aquela conexão única entre pais e filhos. E quando você ficar velho? Ter filho significa ter suporte na terceira idade. Que era o que a gente estava falando antes. E argumentos contra. Liberdade pessoal. A carreira profissional é indicada como principal motivo associado à vivência não maternidade. Custo financeiro absurdo, né? Criar um filho hoje no Brasil custa uma fortuna. Responsabilidade extrema. É um compromisso de pelo menos 18 anos da tua vida, mas é pra vida toda, né? E tem a questão ambiental também. Algumas pessoas acreditam que menos gente no planeta é melhor pro meio ambiente. E pra você, qual argumento pesa mais? O da liberdade ou da realização pessoal? Se fosse contra. Então, são pontos. E agora a gente tem aqui uma pessoa que tem lugar de fala. Ele tem filho. Porque ele tem filhos. Vamos lá. Vem, Erivelto, dar a sua opinião sobre isso. O que você estava concordando ali? O filho realmente é onde, quando você descobre o amor, você estava balançando a cabeça assim. Porque... Tá me ouvindo? Então, quando você é... Tá parado em mim. Por que tá parado em mim? Não, mas vem, aparece junto. Vem. Não, eu vou falar aqui, ó. O sombra. Tá bom. É o seguinte. Quando você gosta de uma pessoa, por exemplo, você ama uma pessoa, teu namorado, teu marido, minha esposa, você ama ela como, por exemplo, uma outra pessoa. Você tem paixões, é uma paixão, você deseja e tal. Agora, um filho é bem diferente.
é um amor, assim, que eu diria, assim, que é incondicional. Eu acho que o amor a um filho, para quem assume uma paternidade, uma maternidade de verdade, o amor ao filho é muito maior do que qualquer relacionamento que você tem, entendeu? Porque você morreria por ele, você mataria por ele, com certeza, você roubaria por ele, você sabe, são pecados capitais que você praticaria por um filho, por um parceiro. Talvez você não fizesse tanta coisa quanto você faria por um filho, entendeu? Então, eu acho que o amor de um pai ou de uma mãe por um filho é muito maior. Então, por exemplo, tem pessoas que vão lá, estudam, fazem tudo, porque querem dar o melhor pro filho. Às vezes você não faz tudo isso por um parceiro, entendeu? Uhum. Então, eu acho que o amor, esse amor, assim, é mais ou menos assim, ó. Eu que sou cristão, eu falo assim, quando você tem um filho, você entende o que o amor de Deus tem por você, entendeu? Então, você consegue se tornar Deus nesse momento, entendeu? De você falar assim, poxa, Deus mandou eu, por exemplo, que sou cristão, mandou o filho dele para morrer por mim, então ele me amou tanto que ele foi capaz de, ou, né, no caso Deus morreu por nós, deu a sua vida para a gente poder continuar. Então, eu acho que é isso. Então, eu acho que o amor de pai, de mãe, é muito maior de qualquer outra coisa. Que lindo. Muito Adorei, lindo. adorei. Muito bom. Ele tem filho e pode dizer isso com propriedade, né? Você sabe que, assim, o problema, né, não sei se vocês já pararam para pensar, mas o impacto de não ter muita taxa de natalidade, as pessoas não terem filhos, ela pode impactar diretamente, não só com a questão ambiental, mas até o sistema previdenciário, por exemplo, entra em colapso. Exato. Aí né, que tá mão o de impacto obra. na economia. Uhum. E assim, é um dilema. E não tem resposta fácil para isso, né? Então, muitos governos em vários lugares já estão incentivando as pessoas a terem mais filhos. Exato. Por exemplo, na Coreia do Sul, a taxa de natalidade chegou a 0,72 filhos por mulher em 2023. É a menor do mundo, ou seja, não é um filho por pessoa, por mulher. Então, assim, eles acham que até 2050 não vai ter mais população. 2050, 2100, uma coisa assim. Não tem mais população. Então, é algo que, assim, é muito grande. E aí, a gente entra na questão da pressão social e da família, né? Uma coisa que me incomoda muito é a pressão social, né? Quando que vocês vão ter filhos? Vocês vão dar um netinho pra vovó? Muitas mulheres, elas precisam resolver coisas internas também, antes de tomar essa decisão. Sim. Elas precisam querer muito, elas precisam... enfim, às vezes tu vem de um lar que não é tão estruturado, né? E aí acaba que você nem é um ser humano tão funcional, assim, um adulto funcional, né? É que hoje a gente tem acesso a tudo isso também, conhecimento. A gente sabe que se você não tem terapia, você sabe que você... Pelo menos a maioria das pessoas hoje sabe que precisa de. Porque todo mundo tem. Só que nem por isso as pessoas deixavam de ter filhos antigamente e ok, sabe? Temos alguns problemas, mas eu acho que não... É o que a gente falou antes, não tem momento perfeito para ter filho. A gente nunca vai ser perfeito. A gente aprende no meio do caminho. Eu sabia que existe um termo que se chama child free, que é as pessoas que não têm filhos por escolha, e tem o childless, que são sem filhos por circunstância. Eu li um livro uma vez, quando eu morava na Holanda, que falava muito sobre isso, que eram as pessoas que queriam ter filhos, mas não poderiam ter biologicamente, né, de forma natural ali. As pessoas que não têm filho por escolha própria, né? E a gente também tem as pessoas que têm filho, mas que não queriam. E isso é muito triste. Antigamente era muito grande isso, né? Hoje em dia... Muito mais, né? Muito mais. Primeiro, muitas vezes as mulheres nem escolhiam com quem iam se casar. Não dá pra dizer, nossa, quero esse filho. É diferente. O mundo de hoje é muito diferente. Por isso que a gente entra naquele assunto, de novo, do terceirizar a responsabilidade. Porque antigamente, os relacionamentos, do jeito que aconteciam, realmente eram pessoas, homens...
super, né, complicados ali e tal. Hoje você tem responsabilidade sobre quem você escolhe pra tua vida, né? A maioria de nós, pelo menos. Então, um dos pontos que quando eu conheci o Heitor foi eu olhar pra ele e falar assim, eu sentiria orgulho desse ser o pai dos meus filhos? Exatamente. Será que os meus filhos sentiriam orgulho do pai que tem? Porque essa responsabilidade é minha de escolher o pai dos meus filhos. E é muito forte. É muito forte. É muito forte. Então, não Eu existe acho resposta que- certa e errada. Não. É uma decisão super pessoal e complexa. Os tempos mudaram muito, né? O surgimento de pílula anticoncepcional e tudo mais, na década de 60, foi um divisor de águas. Mas as pessoas, hoje, elas têm mais opções, elas têm mais informação e mais controle sobre suas vidas reprodutivas. Inclusive, ontem eu vi um post de uma amiga que vai ter gêmeos agora. Ela fez a inseminação e tudo. Então, hoje a gente tem mais acesso, a gente tem mais informação, tem a medicina mais avançada. Então, tem aquelas pessoas que não conseguem ter filhos, mas existem N tratamentos, né? Então, a gente tem os dois lados da moeda. Sim. Bom, mas se a pessoa que tá vendo esse nosso episódio tiver na dúvida se realmente quer ou não quer ter filho, porque tem muito isso, esse impasse, né? Não sei, não tenho instinto materno, não sei o quê. Eu acho que vale o se colocar lá na frente, sabe? Do que você se arrependeria mais? De ter um filho ou de não ter um filho? Eu acho que pra mim essa foi a chave, assim, foi o que virou, foi o que eu sempre pensei. Eu quero ter uma velhice com filhos, ver a minha, sabe? Mesmo que a pessoa se mude pra outro país, a pessoa vai fazer a vida dela, mas eu sei que eu tenho aquela pessoa ali, não pra me cuidar, mas pra ser família, pra ser família. É isso. Quando chega no fim da vida, né? Quantas entrevistas que já fizeram com pessoas no fim da vida que perguntaram, né? O que você lembra? Pra onde você voltaria se você pudesse? Ninguém fala, trabalho. Todo mundo fala, eu estaria com a minha casa, com a minha família. Então, Quem esteve do seu lado da trincheira. Então, isso. família, ainda assim, é o núcleo mais forte da nossa vida, né? Então, encerrando esse episódio, eu quero deixar uma pergunta pra vocês. Uma pergunta que gera discussão, até porque tudo que a gente falou aqui são coisas polêmicas, né? Que faz refletir, né? Faz Que a faz gente refletir. pensar. Porque faz. são escolhas muito importantes na vida da gente. Gente, então, vamos lá. Para as pessoas que criticam aquelas que querem ter filhos e muitos filhos. Ter filhos hoje é um ato de coragem ou inconsequência? Olha, pesado. E para as pessoas que não querem ter filhos? Essa é a pergunta agora. Vocês acreditam em instinto materno e paterno? Será que existe? Deixa aqui nos comentários, então. Acho que a gente vai ser breve nesse fim. Porque foi um papo denso e Foi intenso. super, super. Gostei. Gostou? Gostei do papo, gostei do que a gente trouxe, dos dados que tu trouxe, gostei da posição do Erivelto enquanto pai, porque foi muito válido. E eu acho que vale a gente agora abrir aí os comentários pra vocês, porque a gente também quer ouvir vocês, assim, é um papo que rende. Esse é o tipo de assunto que não tem fim, né? Não. Sempre vai gerar discussão. E, enfim, gente, é aquilo que a gente sempre fala, né? Abre aqui nossa câmera, então, pra gente encerrar. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem que a gente aborde nos próximos temas. Exatamente. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar com aquele amigo que está nesse dilema. Redes sociais também, não esqueça, siga lá, @expresso.com/podcast. A gente espera você no próximo episódio também, com mais polêmica, talvez. É isso aí. Até o próximo Expresso Duplo. Tchau, gente. Uhul!